Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Igreja, abra sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura aqui no Velho Testamento. O Êxodo 12 é o capítulo. E eu quero ler com vocês, deixa eu ver aqui. O versículo 5, 6, 7, 8. Vamos lendo aqui. Quem encontrou, diga amém. Amém. Cadê o Xandinho? Vou pegar ela, tá foca. Tá certo. Igreja, essa tradução aqui diz assim, ó. 5. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comerem. Naquela noite comerei a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas comerão. 9. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fuçura. E nada dele deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarei no fogo. Assim, pois, o comerei. Vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vossos cajados nas mãos, na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora eu quero dar um salto com vocês para o 15. 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa, porque qualquer comer o pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém, igreja? Sempre pode sentar, meus queridos. Eu vou, pastor Leandro, eu vou sem microfone. Amados irmãos, olha, a nação de Israel estava no Egito quando celebraram essa Páscoa. Quando eu li pela primeira vez esses textos que estou apresentando para vocês, em especial o versículo 5, aqui fala o cordeiro e o cordeiro, amém. Mas quando fala cabrito, isso me deixou assim muito preocupado, sim. Se isso vinha dos originais, tal, essa questão toda que mexeu comigo, eu fui buscar. O cabrito na Páscoa, ele não é bíblico no Novo Testamento, no restante das Escrituras. Só nessa parte aqui se vê. Mas a pergunta fica, por quê? Por quê? Por que o cabrito? Porque a nação de Israel estava no Egito. Nem todo judeu tinha um cordeiro de 1 ano. Por isso foi permitido aqui no cabrito. Mas quando você faz a leitura nos restantes, dá para ver esse conteúdo, e todos eles é o cordeiro. Cordeiro, 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 cordeiro. Porque somente o cordeiro traz consigo a representação de Cristo. Só um cordeiro. Cabrito não tem essa representação de Cristo. Só o cordeiro. Então eu fiz essa leitura com os irmãos, com os irmãos presentes, para nós entender aqui a Páscoa judaica. Lembrando os irmãos que a Páscoa judaica, ela não tem nenhuma importância para nós. Porque isso aqui é para os judeus. Agora, os ingredientes da Páscoa é importante para nós porque ela representa Cristo. Por exemplo, eu citei para vocês aqui o versículo 5. No versículo 5 desse capítulo 12, cordeiro.
Quem é o cordeiro? Todo cristão sabe que o cordeiro é Jesus Cristo, é Jesus. Isso não está apenas no Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 29. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em toda a Escritura. Por exemplo, quando você pega a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, lá no Gênesis 3, o capítulo, versículo 15, lá nós temos uma promessa, que da mulher nasceria um homem, e esse homem esmagaria a cabeça da serpente. Aí você vai ver o primeiro sacrifício. Quando você pega o capítulo 4 do mesmo livro que eu apresentei, do Gênesis, você vai ter, o capítulo 3, perdão, você vai se apresentar, você vai se deparar com o primeiro sacrifício. 2 ou 3, você vai lendo. Aqui nós temos 2 homens apresentando sacrifício para Deus. Babel apresentou um cordeiro e chamou a atenção de Deus aquele sacrifício. Deus atentou para aquele sacrifício, porque era exatamente aquilo ali, a representação de Jesus lá no futuro. Já estava representado ali. Como você vai lendo também, continuando no Gênesis, lá no capítulo, por exemplo, capítulo 13, versículo 14, você vai lendo, você vai se deparar com um segundo sacrifício. Abraão sobe ao monte para imolar seu filho, né? Mas aí Deus se apresenta para ele. Deus se apresenta para ele, e quando ele sobe, quando ele vai descendo o cutelo para matar seu filho, o anjo brada do céu dizendo, não faça nenhum mal contra o rapaz, agora sei que tem na Deus. E quando Abraão se vira e dá uma olhada, lá está um cordeiro amarrado pelo chifre, preso não amarrado, preso pelo chifre. E ele mata aquele cordeiro no lugar do seu filho. Aquele cordeiro é Jesus. Por isso que quando você vai para o Apocalipse 8, você vai se deparar com Jesus morto, um cordeiro morto, cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que é fundação? Quando o primeiro cordeiro foi morto, só existia na terra 4 pessoas. Eu sei que isso contraria muitos filósofos que eu estou falando aqui. Mas, biblicamente, só tinha 4 pessoas. Nós temos o primeiro homem, o Adão, temos a Eva e tem 2 filhos, tem o Caim e tem o Abel. O que é isso, pastor? Fundação, princípio da humanidade. Então, o cordeiro foi morto lá. Só que nesse texto que eu estou apresentando para vocês, meus irmãos, tudo que está relacionado à Páscoa é Cristo. Tudo. Eu disse tudo. O cordeiro, você já sabe que é Jesus, porque eu estou te apresentando essa referência. Mas o pão sem fermento, pastor, o pão sem fermento também é Cristo? Você pega Mateus 26, verso 26, Jesus revelou esse segredo que ninguém sabia. Nenhum judeu sabia. Jesus pegou o pão da Páscoa, quebrou o meio e disse, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós, que vocês celebram anualmente. Isso aqui é o meu corpo. Então, aquele pão sem fermento é o corpo de Cristo. Corpo de que mais, pastor? Por exemplo, por que o cordeiro não podia ser cozido, como eu disse para vocês? Não podia ser cozido em água, está lá que eu disse para vocês. Por quê? Pergunta por quê? Por que o cordeiro tinha que ser assado? Quando você vai para o Apocalipse, 1 é o capítulo, versículo 15, nós temos João, que teve a visão do Apocalipse, que viu Cristo lá, ele disse, olha, seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Entende agora por que o cordeiro não podia ser cozido? Porque aquele cordeiro assado já representava a aflição que Cristo sofreu por todos nós. Amém? Amém. Então, é a resposta. Outra coisa que chama também a atenção é o versículo 6, no capítulo 12, que eu estou te apresentando, do Êxodo. O 6. Toda a congregação de Israel se ajuntará à tarde para sacrificar. Eu pergunto, isso se cumpriu lá no Egito? Não se cumpriu no Egito. Porque essa referência não era para se cumprir no Egito. Todo o ajuntamento de Israel, vão se ajuntar para sacrificar à tarde. Lá não se cumpriu.
Mas por que sacrificar à tarde? Né? Por que sacrificar à tarde? Porque o sacrifício à tarde já representava o horário em que Cristo haveria de morrer. Por exemplo, quando eles começaram a bater em Jesus, isso foi por volta, alguns dizem que foi por volta das 10 para as 11 horas. Quando Jesus começa a subir o monte, lá para o Monte da Caveira, que de Jerusalém para o Monte da Caveira, algumas pessoas dizem que é 8 quilômetros. Jesus percorreu aquela caminhada toda com uma cruz nas costas, que segundo o historiador Flávio Márcio, diz que pesava 140 quilos. Aliás, perdão, 160 quilos. Ele caminhou. A surra que deram em Jesus, se fosse qualquer um de nós aqui, teria morrido no local da surra. A sua pergunta é, por que ele não morreu? Lá no lugar da surra. Por que não podia morrer 10 horas? Não podia morrer 11 horas, 12 horas? Ele tinha que morrer à tarde. Porque já estava aqui na Páscoa. Eu disse para você que tudo da Páscoa é Cristo. Bem, aí você vai estudando. O pão, você já sabe, o pão sem fermento, você já sabe que é Cristo. O cordeiro, você já sabe que é Cristo. O cordeiro assado, você já sabe que é a aflição de Cristo. O que mais? O cordeiro, o último sacrifício da Páscoa à tarde, você já sabe que é o horário em que Cristo haveria de morrer. Mas tem uma outra coisa aqui também, que está aqui, que a gente vai estudar aqui com vocês. É que lá na mesa tinha que ter, obrigatoriamente, tinha que ter as ervas amargas. Pastor, as ervas amargas é Cristo. As ervas amargas é o cálice de sofrimento que Cristo bebeu por todos nós. As ervas amargas não é propriamente Cristo, mas é o que ele enfrentou. É a mesma coisa do cordeiro assado. É a mesma interpretação. Agora, vem uma outra coisa aqui, meus irmãos, já deixando aqui, não é deixando Cristo, não. Mas, para você